você que nos acompanha pela CBPC TV. Temos a alegria de mais uma Conversa Batista. Hoje estamos aqui com a nossa querida irmã Dilmi Messias, presidente da União Feminina Missionária Batista do Planalto Central. Uma alegria muito grande recebê-la, presidente, e nós queremos compartilhar com o nosso povo para saber mais do que está acontecendo na União Feminina, as inovações, as mudanças, tudo que está acontecendo, que esse braço forte que são as mulheres no nosso campo, no campo missionário. Fale da União Feminina Missionária Batista do Planalto Central. É uma alegria muito grande, né, poder compartilhar com as pessoas sobre o trabalho da União Feminina Missionária Batista do Planalto Central. Nós trabalhamos com as organizações e a União Feminina ela abrange desde criança até as mulheres, promovendo nas igrejas a educação cristã por meio das organizações. Nela nós temos Amigo de Missões, que abrange crianças de 4 a 8 anos. Temos as Mensageiras do Rei, para as meninas de 9 a 16 anos. E agora temos a MCM, que abrange as mulheres a partir dos 17 anos. Dentro das mulheres em missão, nós temos as jovens, temos a mulher-mãe, temos a mulher singular e a mulher plena. É interessante que sempre, como a gente fala aqui, todo trabalho denominacional, ele tem por endereço a igreja, fortalecer a igreja, né, preparar os jovens, e eu acho impressionante, de fato, essa figura materna, a figura da mulher, no apoio a todas essas gerações, as faixas etárias, constantes, até a mulher plena, ou seja, de 0 a 3 anos, Roda de Bebês, Mensageira do Rei e até a mulher plena. Isso é muito bonito, porque é a força da mulher, essa coluna feminina. Mas eu também queria saber, irmã Dilmi, como começou a União Feminina? Até nós sabemos um pouco, mas é importante às vezes, o que nós temos visto muito na história e na realidade do mundo pós-moderno que a gente vive. Muita gente é batista e não sabe da história dos batistas, muita gente está na União Missionária de Homens e não sabe o que foi, de onde veio, não compreende. Então eu acho que essa riqueza histórica é muito importante. Como começou há 109 anos, alguma coisa da história, que certamente é uma história belíssima, missionária e de pessoas pioneiras que trabalharam muito. Conta um pouco da história da União Feminina no Brasil. A União Feminina Missionária, ela vem há 109 anos atendendo a educação cristã missionária nas igrejas locais. Tudo começou com as missionárias pioneiras que organizaram a União Feminina no Brasil, seguindo a proposta do ID de Jesus. No mundo que a gente vive, se não se adequar, a coisa fica ultrapassada. Acho que foi o Henry Ford que falou um dia assim, disse: quem quer ser do seu tempo já está ultrapassado. Então esse é um desafio muito grande de uma coisa tão forte e histórica para os batistas de maneira especial como a União Feminina, e essa adequação que precisa ter, essa contextualização, de estar sempre contemporâneo, buscando a relevância, é uma coisa muito importante. Hoje, que tipos de eventos, quais os projetos que a União Feminina no Brasil, e poderíamos dizer de maneira específica que o nosso Planalto Central tem desenvolvido, que acampamentos, eu vejo muito literatura, e hoje tem esse link com a Igreja Multiplicadora, Missões Nacionais, tem todo um trabalho conjunto estratégico. Poderia falar dos projetos? Muitos projetos, muitos segmentos. A proposta na sua íntegra não muda, todas elas precisam ser seguidas. Nós temos a visão para as igrejas locais, levar a educação cristã para as crianças, meninas, adolescentes, jovens e mulheres da igreja local. Partindo daí, a nossa União Feminina do Estado, ela tem as suas assembleias anuais e temos os acampamentos para mulheres, para Mensageiros do Rei, temos os congressos, temos os encontros associacionais, a parte de educação cristã missionária, que é uma comemoração que se
fazemos em junho. Essa comemoração em favor do SEC do IBER, se levanta uma oferta no dia 23 de junho por causa de ser o aniversário da União Feminina. Diante dessas atividades, nós também temos a nossa comissão missionária que faz algumas atividades de ação social para algumas entidades. E temos assistido de maneira singular por meio das organizações locais a Cristolândia e também a Casa Rosa, com o problema das drogas. Irmã Dilmi, o trabalho que é feito a União Feminina no Planalto Central e as igrejas também trabalham. Que nível de comunicação, vamos imaginar, as igrejas, a União Feminina ou MCM nas igrejas, que é uma expressão da União Feminina, a MCM na igreja, ajudando o pastor, ajudando a igreja local com um projeto que geralmente tem uma conexão, projeto da igreja e o que a MCM é orientada pela União Feminina. Como é que isso funciona, essa orientação? Eu sei que está ligado muito à questão de contextualizar, mas essa orientação que a União Feminina dá e com o projeto que a igreja tenha, como é que isso funciona na igreja local? Funciona através das organizações. Nas igrejas batistas, elas mesmas já criam suas organizações e buscam orientação da União Feminina. Sempre que elas têm alguma dificuldade, elas buscam através das literaturas, através das orientações básicas que temos para oferecer, as igrejas buscam para a realidade. Mas também nós fazemos os treinamentos de capacitação que são feitos de 2 em 2 anos pelo Estado, e também pelas associações. Essas capacitações favorecem as lideranças locais a desenvolver as suas organizações dentro da proposta da União Feminina Batista do Brasil. Irmã Dilmi, a antiga MCA, que agora está se tornando MCM, está no processo de adequação, é mais uma adequação para a questão de repensar sempre no contexto e no tempo. Eu queria que a irmã falasse disso e também explicar como é que funciona hoje o projeto entre União Feminina do Brasil, ou no Planalto Central, como queira, e como essa MCM, que é a conexão entre a igreja local e a União Feminina, como é que, em nível de projeto, como é que ela é aplicada no contexto de igreja local, esse relacionamento. E também me fala um pouco da MCM, que é a nova nomenclatura e disposição da expressão da MCA. MCA abrange Mulher Cristã em Ação. Naquele momento de MCA, nós tínhamos o atendimento a todas as mulheres da igreja, casadas, solteiras, viúvas, solteiras acima de uma certa idade, não casou, etc. A MCM, ela resgata a mulher a cumprir a sua própria missão. Voltando à grande comissão que Jesus ensinou e deixou para que a igreja realizasse. Desculpa, é interessante porque eu acho essa inovação muito pertinente, porque a gente já ouvi falar de que havia uma certa perspectiva estática de MCA, me parece somente em ser MCA. E a MCM chega para trazer essa ideia e desafiar. Somos mulheres cristãs em missão, há uma missão a se cumprir, apesar do MCA ser mulher cristã em ação, mas nos traz o alvo da missão. Eu acho isso muito interessante, que ela reformula e desafia as mulheres da igreja local a terem essa missão, Eu poderia falar um pouco mais disso e depois eu queria ouvir essa questão entre conexão entre União Feminina e igreja local, quanto aos projetos desenvolvidos. A missão Jesus nos deu. Quando somos chamados, precisamos entender que a missão não é para os outros, mas sim para mim. Assim, para cada mulher, cada elemento feminino precisa conscientizar de que Jesus a chamou para cumprir esta missão. E dentro da organização, as mulheres vão se encontrar para cumprir juntas
como organização, esta missão que Jesus deu. Na igreja local pode ser desenvolvido muitas atividades. Pode ser desenvolvido desde o chá do bebê, quando a mãe está grávida, até um culto para a terceira idade. Nós temos hoje muitos modelos, muita coisa acontecendo e esse viés denominacional que é tão importante, tão relevante como uma alavanca estratégica no trabalho denominacional no Brasil e no mundo, historicamente comprovado, mas hoje a gente vê alguns projetos sobressaindo de maneira muito individual, muito local, que é muito importante numa questão de contextualização, mas às vezes um pastor ou a liderança da igreja não tem todo esse interesse no trabalho denominacional como união feminina. O que a irmã teria para dizer para quem pensa de maneira às vezes mais isolada, ou como seria apresentar a um pastor que não se interessa tanto pelo trabalho da MCM na sua igreja? Eu diria que quando somos chamados para o ministério ou para ser discípulo de Jesus, nós precisamos saber de Cristo qual é a minha missão a cumprir. E como união feminina, vale a pena o pastor conhecer toda a história da união feminina, porque desde do seu fundamento até hoje, a proposta não é nova, porque quando nos convertemos a Cristo, Jesus mandou: ide e ensinai, ide, fazei discípulos. Então, a união feminina, ela tem essa base, esse fundamento, e é por isso que ela tem resistido esse mais de um século no nosso país, e que ela tem uma proposta direcionada para as faixas etárias na igreja local. Então vale a pena você conhecer, eu falaria para ele, vale a pena o senhor conhecer as propostas da União Feminina. E não é um evento apenas, não é algo passageiro, mas é baseado na grande comissão. E a grande comissão vai permanecer até que Jesus volte. Então nós, como mulheres cristãs, precisamos cumprir esta missão. E a igreja local é muito favorecida com as organizações, porque a criança aprende a amar missões, orar por missões e vivenciar missões. Quando chega na faixa de mensageiro do rei, a menina pode começar a perceber um chamado missionário. E esse chamado ela vai descobrindo através das organizações, através do trabalho dela ali onde ela está inserida. E quando chega jovem, ela tem a escolha de obedecer a Jesus como vocacionado, como vocacionada ou não. Então, a União Feminina te dá esse norte. Eu, quando jovem, trabalhei como líder na época, a Sociedade de Moças, e foi de lá que eu aprendi a obedecer ao meu Deus, a meu Senhor, que é Jesus, e hoje eu defendo a União Feminina para a igreja local. Se o pastor quer uma igreja que se envolva com missões, implante a União Feminina na sua igreja local. Isso é muito interessante, porque é um projeto norteador, né? Ajuda muito como coluna nos ministérios da igreja, um apoio pastoral, é muito importante. Eu gostaria que a irmã também desse uma palavra, trouxesse uma palavra para as mulheres das igrejas, as que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que pudesse dar uma palavra a ela, talvez até uma mulher que não é tão envolvida, ou que talvez a igreja dela não tenha esse envolvimento, que tipo de contato ela pode fazer, como ela pode chegar via que a sede, a União Feminina, a sede da convenção. Que palavra a irmã traria para a Araquela e também para a irmã que já participa da MCM na sua igreja? Irmãs, como mulher, procure conhecer o projeto que Deus tem para a sua vida através
da MCM, através da União Feminina do Planalto Central. Sua missão de mulher é crer no Senhor Jesus, tê-lo como Senhor, testemunhar do grande amor que Ele nos proporcionou e Ele quer que nós levemos a outras mulheres. Por isso, procure cumprir a sua missão e conheça mais a União Feminina Missionária, que você vai compreender a largura e a profundidade que é ser mulher cristã no tempo de hoje e servir ao Senhor Jesus. Bom, irmã Dilma, eu agradeço a Deus a sua presença aqui. Eu tenho certeza que as mulheres estão assistindo e felizes, se sentindo aqui representada na nossa conversa batista. Você, mulher que quer fazer, atendendo como a irmã Dilma falou, a produção vai providenciar, o número do WhatsApp está aqui embaixo da tela. Você deve anotar esse número e fazer contato. Se a sua igreja ainda não tem MCM, e você deve, quem está em contato, quer desenvolver esse trabalho, contacte com o WhatsApp da União Feminina aqui no Planalto Central. Irmã Dilma, mais uma vez, muito obrigado, nós estamos muito felizes. Você que nos acompanha pela CBPC TV, pelas redes sociais, Facebook, Convenção Batista Planalto Central, o nosso Instagram, CBPC Oficial. Continue conosco, sempre juntos. A Convenção somos todos nós, impactando nossa geração.